Boa noite, bem-vindos a todos para mais uma conversa no Luz de Asas. Para evitar desacertos, como na semana passada, falei o nome de várias pessoas, aí esqueci a Moniquinha, esqueci a Gi, esqueci a Alessa, não é que eu esqueci, que não veio os nomes. Então, a partir desta live, nós vamos fazer o seguinte: agradecer, no geral, a todos que estão prestigiando, que estão assistindo. Fico muito agradecido pelo apoio. Espero que seja muito interessante essa nossa conversa de hoje. Vou pagar algumas dívidas aqui primeiro, né? Mencionei para vocês bastante, eu tenho 2 livros de quando eu não acreditava em nada, mas um é a Bíblia, ficou em casa, uma Bíblia preta, que é que meu pai me colocava para ler quando era pequenininho. Essa está comigo, eu não a trouxe, mas eu trouxe o Evangelho que eu prometi para vocês numa outra live, esse daqui. Está com essa capa dura, porque o Igor era pequenininho, ele conseguiu chegar nele, né? E rasgou. Então, foi esse aqui que minha mãe ganhou, da dona Benê. Que se mamãe está assistindo, um beijão grande. Minha mãe contou um negocinho interessante para a dona da pensão, morri de rir ultimamente, nós dois, eu e ela. E essa aqui era a dedicatória da dona Benê, né, para minha mãe, ano de 79. E aí foi isso que aconteceu. Preso no sofá, fiquei vendo ele. E aí começaram-se as coisas. Deixamos alguns assuntos em aberto a semana passada. Fiz uma opção hoje de um assunto que tratamos muito aqui no centro, o tratamento das pessoas. Porventura, a minha imagem está parada, não sei se está funcionando para vocês, né? Gostaria de dizer que nós reclamamos aqui com o pessoal da técnica, porque muitas pessoas reclamaram que tem legenda. E a informação é que a legenda, o William está passando, é da configuração do celular de cada pessoa. Tente não olhar a legenda, porque não é sincronizado, não dá nada certo, né? Então, Luz de Asas, ele faz atendimentos espirituais, já caminhando aí para os seus 12 anos. Trabalhamos baseados no amor de Jesus, também seguindo a natureza da Umbanda. A base, já disse para vocês, são os livros kardecianos, né? Mas também o que me empolgou muito foi o início da utilização de banhos. Muita gente deve estar pensando assim: poxa, mas toda live começa com uma oração, né? Verdade, começa mesmo. Então, podem elevar seus pensamentos a Deus Pai Criador, aqueles filmes que vocês veem espaciais. Vejam a Hubble andando, voando com muita velocidade na direção dos planetas. Foi a última missão dela, se não me engano, 2 anos atrás, ou 3. Isso é Deus. Então, que esse Criador de todos os universos, e os universos estão inclusos nossos corpos também. Comentei do micro
microcosmo, macrocosmo, semana passada, né? Me baseio muito em ortomolecular. Então, nossos corpos também, se você for ver, seu coração é um aglomerado. Seu fígado é a Via Láctea e assim por diante. Então, todo o seu componente do seu corpo também é um universo. Então, vamos elevar de pensamento. Baseado que, aonde eu penso está meu espírito, então, meu espírito está com os bons amigos espirituais que hoje nos aportam aqui e na casa de todos vocês. Que Deus nos ilumine. E o Mestre Jesus esteja sempre com todos, nós em todos os cantos. Então, como eu ia dizendo, a respeito trabalhamos num todo, numa base kardeciana, da Umbanda à natureza, já comentamos isso algumas vezes. Hoje, minha reverência é para a Mãe Irma. Obrigado, Mãe Irma, por ter me acolhido com todo o seu coração, numa época que eu estava muito deficitário, né? Você não quis... Eu lembro que foi a primeira conversa, eu falei assim, olha, a Marli, uma grande amiga, né, na época, também hoje, apesar que nós não temos mais contato, me levou até você, já tinha passado no Rubens, o Rubens tinha me dito, você vai ter que ter uma casa, já contei essa história, e a Marli falou, poxa, vai conversar com ela. Quando eu cheguei, você falou, desculpem, você falou, filho, precisa fazer isso, vou jogar para você, tá, você precisa fazer banhos. Banhos. Antes de mais nada, você vai fazer banho. Então, tem a Téxia, tem a Cília, tem os Rubens, mas aí você me passou um banho simplesmente de bolo, cascas de arroz, o arroz com casca, uma peça de prata e finalizava com um banho de água de arroz. E aí, tá bom. Se eu procurei é porque eu acreditava e segui estritamente o que foi dito. E voltava, lhe dava o retorno, e aí começou. O que eu quero dizer dos banhos, nós usamos aqui, depois eu falo o procedimento que é aqui. Uma pessoa, quando está sem rumo, pode ser um leão, pode ser um dinossauro, pode ser um rinoceronte, mas quando está sem rumo, ou tem um espinho no pé, tende a exaurir sua vida. Mas a partir do momento que eu fiz o primeiro banho, a paz que eu senti na Cecília já estava mais reacertado, mas me elevou. Começou a me dar autoconfiança. E cada vez que eu fazia, mais autoconfiança. Então, a partir daquele momento que você me abraçou, e sem interesse nenhum, já fazem, sei lá, 8, 9, 10 anos aí, depois vinha ser seu filho de santo. Agradeço muito aquela
aquele primeiro contato e ter me abraçado sem interesse nenhum. A única coisa que você deve para mim, irmã, isso eu tenho certeza, é que você não falou que você me falou, você vai ter que ter uma casa. Você também foi a terceira. Vai ter que ter uma casa, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Mas você não me falou as agruras todas, né? Isso aí está me devendo. E o empenho, o nosso tempo, você também não contou que era assim. Eu pensei que era coisa simples. E depois, a mãe Mara com seus ensinamentos, também minhas reverências, porque falava de banho, você começou a falar de plantas, aí você já entrou no detalhe das ervas, né? E as aplicações, tal. Então, a vocês duas hoje eu dedico essa live, tá bom? Pois bem, trabalhamos muito intuitivamente. Coloco uma venda, ele vem e fala para as pessoas, ou estou sentado, ou estou no carro dirigindo e continuo vendo as imagens na minha cabeça. Atendemos ao pessoal do centro, aonde quer que seja. Então, às vezes a resposta são imediatas, às vezes demora um pouco, mas sempre está incluído um banho. E nesse banho, as respostas que vêm até hoje, eu nunca tive, nesses anos todos, uma resposta assim, ó, fiz o banho, não funcionou. Então, são ervas, são plantas. Só um breve apanhado. Há 3.700 anos atrás, né, o imperador Chunghu, se não me engano, ele catalogou 3.500 espécies há 3.700 anos atrás. Ele fez um manual. Os egípcios, há 1.500 anos, já usavam na culinária, para embalsamar, para rituais e assim por diante. Os sumérios, Mesopotâmia, 1.000 anos atrás, tem indícios. Algumas coisas nos deixam tristes, né? Algumas coisas nos deixam tristes. No nosso Brasil, não é o total de plantas, eu vou falar só um apanhado das ervas medicinais. Nas nossas florestas, inclusive no Brasil todo, existem 14.000 ervas medicinais que se tem conhecimento dos especialistas. Dentre elas, temos umas 78 que são tóxicas. Vocês conhecem muito bem a espirradeira. Comigo ninguém pode liberar ácido cianídrico. Então, existe uma gama nisso, certo? Outra detalhe mais triste é que o país sendo extremamente detentor da maior reserva florestal do mundo, pouco se tem. Você tem americanos, japoneses, quando eu ainda fazia faculdade, já tinha essa notícia. Eles vêm, pegam a planta, vão para lá, estudam, né? Porque lá tem apoio, que não tem. E aí eles patenteiam. Então, 2018, 2017, o pessoal da Universidade Federal do Amazonas, com uma planta chamada, se eu não me engano, Jumu, algo assim, eles estavam testando como analgésico, odontológico e outros que ela poderia servir, tiveram que parar, porque a Universidade do Missouri, Massachusetts, pegou essa planta e patenteou em 2007. Eles tiveram que parar depois de 3 anos, há 3 meses, 3 anos, tiveram que parar a pesquisa.
né? Então, isso é a ciência. Isto é a ciência. Se pegarmos a ciência mesmo, se pega lá Paracelso, que morreu com 47 anos, por volta 1500 ele estava vivo, tá certo? Ele nasceu por volta de 1495, 93, aí, mas morreu com 47 anos, se formou em medicina, ele já trabalhava com os pais na Suíça, quando era pequeno, com plantas, ervas, então isso crescendo nele. Exumado o corpo dele, achou-se marca no crânio de pancada. Muito provavelmente ele foi assassinado. Não digo nada. Como ele é contemporâneo do autor do Martelo das Bruxas, né? Então, do Heinrich, quem sabe, né? E aí nós vamos andando pelo tempo, perceber o seguinte, falamos aqui sobre o Martelos da Bruxa de Heinrich, né? Também contemporâneo de Paracelso, mas ele morreu um pouco antes. A Inquisição se deu muito contra mulheres. Por quê? Porque elas eram bruxas. Mas por quê? Porque elas tinham conhecimento dessas ervas. Ou seja, a pessoa que cura um chá, uma poção, um ungento, um xarope, era bruxa. Hoje nós somos vistos assim também, infelizmente. Não passei o negócio de lábios aqui, começa a secar, tá vendo? Então, Paracelso, ele achou que tinha achado o elixir da vida, um remédio que curasse todas as doenças. Então, ele tem o livro As Plantas Mágicas, A Chave da Alquimia. A alquimia é o nome que se dava porque não existia química ainda. Existia trabalhos empíricos. Hoje, os filhos da alquimia é a química e todos os seus ramos, né? Então, ele era astrólogo, também é astrólogo, então ele direcionou plantas com o efeito das plantas, com astrologia, né? Compensa ver isso depois. Só que nós temos que andar junto com a ciência. Então, nós trabalhamos aqui com plantas, com ervas, muito intuitivamente, às vezes no jogo e assim por diante. Se você pega o livro do Adriano, né, rituais com as ervas, banhos, defumações, rezas, fala lá das ervas quentes, agressivas, as mornas, equilibradoras, frias, específicas, assim por diante. Nesse livro, eu acho muito interessante, ele fala dos rituais, das rezas, dos benzimentos, mas no item ele fala de mistérios, eu acho, assim, muito boa a leitura, para quem gosta. Resumindo, tem que ter responsabilidade, humildade, né? Bons preceitos para sua utilização, e vai se falando. E se fala que são iniciações extremamente simples, qualquer um pode fazer. Lembra quando eu falei que as pessoas que fazem sacerdócio não precisam ir lá na Conchichina, não precisa ir no meio do mato? Já pensou hoje, num frio desse, você vai fazer uma iniciação para Oxum, você tem que entrar dentro d'água? Já pensou que maravilha? Entrar embaixo da cachoeira. Então, eu achei interessante isso.
Por quê? Porque simplesmente você pode executar isso. Você pode executar isso. Tem os rituais, depende da religião. Depende do que você pretende fazer. E cada um tem sua verdade. Mas não podemos esquecer, primeiro, a ciência. Então, quando falamos banho, você pega pela ciência, principalmente medicina, nós temos lá o banho de aspersão. Você vai ver nos meios de medicina, banho de aspersão. É chuveiro e similares. Pode ser mangueira, pode ser o que você quiser. Tem o de imersão. Você entra num furor, numa banheira, num tanque ou similar. É imersão. Você está lá dentro, está tranquilo. E a ablução. É o famoso banho de gato. A pessoa está doente, não pode sair da cama, molha-se lá a toalha, o pano e vai se limpando a pessoa. Né? É o banho de gato. E às vezes a gente faz isso também. Então, são os tipos que você tem isso. Tudo que nós temos na natureza, se resumirmos, você pega lá, por exemplo, compêndios de toxicologia, igual a gente tem que falar, curso de reciclagem, assim por diante, tem três maneiras. Por inalação, você pode inalar uma fumaça tóxica, ou inalar eucalipto, ou inalar sal grosso, a inalação, tá certo? Você tem a ingestão, quando você bebe, é um chá. E tem a absorção cutânea. Vocês sabem por que eu faço uso, a dona da pensão e outras pessoas nós indicamos já há alguns anos, cloreto de magnésio, né? Por que utilizamos isso? Porque quem mora na praia não precisa, certo? Não vai precisar. Porque a água do mar contém abundância magnésio também. Então, a pessoa toma banho ou está andando na praia, a pele está absorvendo isso. Então, você pode ver, algum assunto técnico disso, que quando a pessoa está na praia, quase não se indica isso, né? As ervas podem ser usadas de algumas formas depois, vocês podem ver por aí, cataplasmas, decocção, inalação, maceração, sumos, torrefação, ungentos, xaropes e assim por diante. 25% dos remédios em vigor são de efeitos de princípio ativo das plantas. Então, quando estamos sugerindo um banho, ou eles aqui sugerem um banho, o que eles sugerem? Sugerem organizar o nosso corpo astral, acertar, alinhar essas energias. Como é que se alinha essas energias? Ah, vai usar o boldo, vai usar isso, vai usar aquilo, a planta tal, planta X, planta Y. Ótimo. Podemos juntar isso com a ciência. Porque se você está fazendo um banho, é certeza que nessa planta existe um princípio ativo. Então, por exemplo, esses princípios ativos, né, geralmente são 7 ou mais grupos, né, mais trabalhos de faculdades, universidades, né, tem abundância. Então, temos lá alcaloides, antroquinonas, cumarinas, esteroides, flavonoides, mucilagens, óleos essenciais, isso todo mundo conhece bastante,
saponinas, taninos, terpenos. Então, por exemplo, alcaloide. Alcaloide, quem faz uso da chacrona, do mariri, que é a ayahuasca, está utilizando o dimetiltriptilamina. É um alcaloide e vem em duas plantas. A jurema tem esse mesmo alcaloide, por isso que dá o efeito alucinógeno. E existem algumas variâncias na sua composição química, N, antes do nome, NDMT e assim por diante. Depende do que vai se usar, né? Então, na realidade, agora, já dá para se ter uma noção. Por que se faz um banho? Primeiro, é para absorção de alguma substância química, numa frequência que falamos de um orixá. Por quê? Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, bom, precisa fazer um banho mediante os odus de Oxalá, no número tal, assim, assado, assado, porque você está precisando um pouco, sabe, de um alcaloide, de uma mucilagem. Não é isso. Mas é isso que acontece. Então, o que se precisa? Primeiro, respeito. Sem respeito, não se vai em canto nenhum. Segundo, ter vontade. Porque, geralmente, para fazer banhos, as pessoas acham que vão perder tempo, né? Aí é uma questão daquele caboclo, daquela entidade espiritual, mas vamos falar do espírito X, que é o espírito da preguiça. Que geralmente, não, você não fez o banho porque tinha o espírito da preguiça. Isso é certeza, né? Mas quem tem fé e coragem vai. Talvez o meu amigo Alex deva estar assistindo. Ele me perguntou a semana passada, só vou mudar um pouquinho o contexto para vocês verem o que é acreditar e seguir. Ele perguntou, você curou da sinusite, né? Curei. Minha mãe, as pessoas que me conhecem da minha casa, quando era novo, eu tinha ataques de sinusite, às vezes já fui para o hospital, ficar dormindo 72 horas, 48 horas, até o dia que eu saí da empresa e estava na Anchieta e não aguentei de dor de cabeça, entrei no macro, estacionei e eu tinha uma prova de pós-graduação no outro dia, 7 horas da manhã. E a cabeça, pensei que explodia. Aí eu liguei para minha casa, consegui ir no orelhão. Liguei para minha casa, meu pai pediu, veio o mecânico Zé Moura e o Tuca, que era o filho dele. Eles levaram o meu carro e eles vieram, lógico, para minha casa. Dormi, acordei, no outro dia já meio baleado, mas fui fazer a prova. Quando eu voltei, depois de uns dias, eu estava de novo com a mesma dor de cabeça. Já tomava remédio chamado Zomax para cavalo, acho que até comentei isso antes. E nada. Eu estava no chuveiro, Alex, me banhando aqui, quando ali atrás, assim, quem vê sabe como é. É como se eu estivesse olhando para frente, mas eu estou vendo a mulher, uma negra, vestida de branco, com aquele turbante na cabeça, né? Ela falou, filho, eu sei de tudo que você já fez para curar. Entre isso que sabia foi cheirar urina, cal virgem, buchinha do norte. Buchinha do norte só faltei beber. Tudo que vocês imaginarem. Aí ela falou, você quer acabar com isso? Utiliza sal grosso. Você vai colocar, pode pôr meio de sal, água, você faz lá, coa e cheira isso. Serve para tudo que é it. Tudo que terminar em it, isso serve. Eu só não indico muito para as pessoas, eu pergunto muito às vezes, porque
Primeiro, precisa ter boa vontade para fazer. A primeira vez eu cheirei, eu só uso assim. Põe aqui e cheiro. Levo um copo para o banheiro e tal. Vou fazendo isso de manhã e à noite. Fiz isso 8 meses. Parou a dor de cabeça. Parou. Começou a escorrer, que não saía nada, tal, e parou a dor de cabeça. Mas eu continuei. Quase um ano depois, saiu uma pelota preta de dentro da minha cabeça que parecia borracha. Nunca mais tive problema. O que eu quero dizer com isso é, a gente tem que ter força de vontade e acreditar, senão não vai funcionar. Não existe nada milagroso. Então, tudo que eu faço, eu tenho que agradecer. Eu esqueço uma chave, estou saindo a chave, ó, obrigado por ter falado, mentalmente, porque me evitou trabalho. Muitas coisas na minha vida, quase tudo eu agradeço. Agradeço quando, assim, se não agora, depois eu agradeço. Então, existem 4 elementos que são naturais: água, terra, fogo e ar. Me fale um banho que você vai fazer que você não use os 4. Um só. Me fale um que você faz que você não usa nenhum desses 4 elementos ou usa todos. Então, quando alguém lhe solicita um banho, isso é informado aqui. Primeiro, já começa o agradecimento de ter recebido a informação. Segundo, eu já mentalizo o banho. Como ele vai ficar pronto? Já mentalizo a erva. A Mônica conta uma história, que se eu contar é longa, mas não foi nesse centro, mas ela contou essa passagem para mim. Uma pessoa da sala de aula dela, com bronca dela, porque a pessoa não quis ir numa festa com aquela pessoa, mas pediu para a Mônica na frente da pessoa e com ela. E aí a pessoa falava aos 4 ventos que tinha feito alguma coisa vindo de longe, lá, se não me engano, Recife e tal, e era para acabar com a pessoa. E a Mônica começou a ter crise, um monte de coisa, ela era novinha. E aí, indo no centro, a pessoa detalhou, você ganhou um presente assim, uma bonequinha velha tal, e foi a boneca que a pessoa deu para ela. Falou, eu não tenho dinheiro, mas estou te dando essa boneca velha. Você aceita? Ela aceitou de coração. Tal. E mais um perfume. Depois ela veio constatar que o mesmo perfume que a mãe dela tinha, o odor era diferente. Pois bem, nesse centro, ó filha, para melhorar, você vai começar a fazer banhos com rosas. Ela começou a fazer. Aí, ela rezando, um dia ela começou a gritar para a mãe dela porque ela via. Quando ela acabou o banho, desceu um chuveiro de luz rosa nela mesmo. Né? Aí ela gritou assustada, porque ela era assustada, né? Até a gente se conhecer depois, eu e o Lúcio. E ela começamos a trabalhar na casa dele. A mãe veio, não viu nada, ela continuava vendo. E aí, depois disso, pediram para levar as coisas e sanou. Não. Então, isso é um banho. É um banho. As pessoas que falam assim, mas não precisa tomar banho, não precisa acender vela, eu já comentei isso aqui. Estou fazendo um estudo já há algum tempo, quando me sobra um tempo, a respeito do nosso lar, porque eu vou, no futuro, compatibilizar o nosso lar com o que é feito aqui, e aí vou escrever ou narrar, porque... E hoje, pedindo apoio, né, auxílio, eu fui para umas páginas no final, que eu nem estou na metade ainda. E aí me mandaram o auxílio. O auxílio é o seguinte, eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler. O que acontece? O André Luiz foi para a casa dele para ver a família dele, teve uma série de entraves, ele ficou muito triste, assim por diante, até ele se convencer que... Desculpe a interrupção, ali é a nossa vontade, né? Então, continuando. O André Luiz estava visitando a família dele,
Clarice foi auxiliar. E aí, de repente, o segundo marido da mulher dele estava passando muito mal, muito doente. E aí ele se compadeceu, mas tinham figuras, obsessores por perto. Então ele lembrava das conversas antigas, que ele teve a passagem do nosso lar antes da visita, e começou a se comunicar mentalmente com a Narcisa. E a Narcisa, em breve tempo depois, foi lá, bateu no ombro, você me chamou, estava conversando comigo, eu vim aí trocar uma ideia com você. E aí ele contou o que estava acontecendo. Então ela pediu para fazer um auxílio urgente a ele. Então eles deram os passes, as figuras sumiram, e aí se sucede o seguinte, é onde eu pedi licença para ler para vocês. É o capítulo 50 do Nosso Lar, página 279, nessa edição que eu tenho aqui. Ele disse que acompanhou ela sem hesitação, então ela pegou e falou o seguinte, vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando-me a estranheza, acrescentou, não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. E aí ele viu o que ela disse, ele seguiu ela silencioso, e eles chegaram em um determinado lugar, e ela fez um apelo. Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atenderam-lhe ao pedido. Imensamente surpreendido, vi a indagar a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explica. São servidores comuns do reino vegetal. Os irmãos que nos atenderam. E, à vista da minha surpresa, relatou. Como vê, nada existe de inútil na casa do nosso pai. Aí tem mais algumas palavras, e aí vamos assim. Narcisa manipulou em poucos instantes certas substâncias com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração, que é inalação, certo? Comum e absorção pelos poros. Absorção pelos poros ou é banho de gato, né? No nosso aspecto denso, ou é um banho normal, para ter esses eflúvios. Ou seja, para as pessoas que nos execram, né, que fazem banho, fazem isso, tá aqui, ó, tá no nosso lar. Sabe quem escreveu Nosso Lar? André Luiz. Sabe quem psicografou? Chico Xavier. Chico Xavier. Né? Então, é igual à Bíblia. A Bíblia tem série de passagens que mesmo nos concílios querendo podar para atender o ego de algumas pessoas, então tiraram-se todas as partes espirituais, mesmo assim, ainda existem muitos pontos lá que só pode ser explicado com a reencarnação. Então, esse é um ponto. Então, para quem fala bastante de não precisa de banhos, não precisa disso, não precisa daquilo, leia, está aqui. Simplesmente leia. Tem sempre, a Languti fala aqui, né, que muitos têm ouvidos, não escutam, muitos têm olhos e não veem, né, o próprio mestre diz isso. Então,
O que precisamos? Todo esse compêndio que eu disse da ciência, então vamos pegar lá Paracelso na alquimia, ele não tinha os equipamentos que tem hoje, ele não conhecia os princípios ativos. E aí vamos para outro aspecto. W. da Mata, respeito muito, leio bastante, até a dona da pensão comprou tudo para a gente ler, porque nós temos que ler. E muito do da Mata estão em outros livros, rodando por aí. Foi tirado dele, viu, gente? Pode ter certeza. O que acontece? Ele fala da colheita, da fase da lua, né? Se não me engano, Adriano também. Então, se é para efeitos de ritualística, religiosidade, eu sou um discípulo, estou sendo iniciado, né? Então, eu preciso fazer isso? Excelente. É isso, eu concordo. Agora, você vai fazer isso nos centros urbanos, e aí vem o caso. A pessoa chega doente, está muito ruim espiritualmente. Ah, preciso colher tal planta, mas só pode ser na lua cheia às 9 horas da noite. É isso que eu quero que seja muito bem definido do seguinte: o que é o efeito de aplicação do ritual, da religiosidade, da iniciação e do atendimento que se faz a necessitados e a médiuns. A nossa preocupação aqui é essa. Então, novamente, eu peço desculpas. Eu até dei uma sugestão aqui, falei, ó, a gente pode parar hoje, volta semana que vem, não tem problema, né? Mas seria um desrespeito. Então, a vocês eu peço desculpas. E aí, se é litúrgico o banho, eu concordo. Vai se ver conjunções de planetas, porque vamos fazer o apanhado astral da pessoa, já fazemos também quando há necessidade, jogamos quando há necessidade, e assim por diante. Mas num atendimento, para nós é tudo emergência, a pessoa precisa ficar boa, tanto o médium e o espírito que está sendo assistido, se for permitido por Deus, em ambos os casos. Então, quando é sugerido um banho, pode-se usar qualquer elemento. Qualquer elemento. Metal, cristal, ervas, alguns líquidos adicionados à água, mas vamos falar assim. Primeiro, é o respeito. Tem que ter respeito. Se não tiver respeito, não vai funcionar. Segundo, acreditar. Porque se você é refletivo, também não vai refrescar. É a mesma coisa que você passar óleo no corpo e querer jogar um banho em cima. Não vai funcionar. Você é refletivo. Correto? Então, tudo depende das aceitações. Não importa o que lhe é sugerido. Então, muitas pessoas têm problemas psicológicos porque foi aceito aquilo pela mente da pessoa. Então, fazemos hipnose para tirar essa aceitação. Então, baseado nisso, quando você recebe essa instrução, você já mentaliza o banho. Eu já tive curas, né, sem tomar o banho depois, mas já só em pensar no banho já está resolvido, já está muito solucionado. Já aconteceu de pessoas estarem no trabalho e serem trabalhadores daqui e falar, estou passando por isso, isso, isso. O que você tem aí? Ah, eu não tenho quase nada, água. E mentaliza a erva tal e a erva tal, ou só a tal erva.
Depois de um tempo vem a resposta, olha, melhorou bastante, está quase zerado. Então, muito é da nossa mente também, em utilizar os componentes químicos que existem nessa erva, nessa planta, através da frequência de uma divindade. Essa divindade pode ser para nós Iemanjá, Oxalá, Oxum e assim por diante. Obviamente, podem dizer o seguinte, mas essa erva é de Oxalá, está usando para Iemanjá, certo? Eu acredito na ortomolecular que tudo está contido no todo também. Por que uma divindade de luz, eu não vou ajudar porque está usando a erva do outro, sabe? Eu magoei, não quero usar. Quisilou por causa disso? Não é isso. Então, quando você já vai pegar a água, primeiro, você já agradece aquela água que você está usando, que lhe permitiram que você tivesse essa água. Fogo, sem ele você não faria isso também. Ou teria que deixar lá a erva na água fria por mínimo 8, 10, 12 horas, dependendo se é raiz muito grossa, não é? Mesmo que amasse. Então você começa a ativar, mas já começa a ativar da sua cabeça. Isso é uma ativação. O seu agradecimento já é ativação. Você utilizar essas plantas, conforme você vai tendo contato mental, ela já vai aparecer, você pegar com respeito, é uma ativação. Segundo, banhos, eu tenho que lembrar que, ou banhos, ou defumações, ou reza, o que vocês quiserem, benzimento, o que quiser pensar, vai funcionar a partir da minha mente. Segundo, o respeito. Terceiro, eu vou alinhar os meus chakras, vou alinhar o meu espírito, vou alinhar meu corpo físico. Então, eu tenho que elevar isso e agradecer. Obrigado por esse momento, sentir. E aí começa a fazer o banho. Mas você tem os seus chakras para você colocar. Devagar, ponto a ponto. Até a Rô estava falando para mim assim, a gente joga tal, você falou que já podia enxugar. Eu falei, não, dá uns 2 minutos, né? Pelo menos 1 minutinho, enquanto você vai tentando tirar, mas já está absorvendo, trabalha por absorção. Então, para quem é incrédulo, tem todo o direito de ser incrédulo. Mas se você vai numa banheira com óleos essenciais, aromatizantes, você sai de lá cheirosinho. Por quê? Sua pele absorveu. Banhos ritualísticos é a mesma coisa. Banhos de auxílio, defesa, existem vários tipos de banhos, né? Então, agradeça, sinta. Não é despejar de cima para baixo e está tudo certo. E aí começa uma configuração muito interessante. Por que chove? Podemos falar isso numa outra oportunidade. Por que tem raios? Porque você tem o ciclo do oxigênio, do fósforo, nitrogênio, do potássio e assim por diante. Os raios, né? Para que isso? O pessoal está procurando a partícula de Deus. É força tão poderosa que chega a ser na parte de plasma. Então, isso
começa a limpeza. A água, para destituir o nosso planeta e nós mesmos no nosso dia a dia, porque um está pensando em matar o outro assim, o outro assado, tudo isso está funcionando, está fazendo uma egrégora. A água vem para lavar. E todas correm para o mar, para o sal, extremamente adstringente. Tem pessoas que me perguntam, tomar banho de sal grosso muito é ruim? Olha, numa necessidade eu tomo, por questões de aprendizado. Lembra que eu falei que se o médium aprendeu com o pai de santo dele, que determinada entidade manca, ele vai mancar também, porque ele aprendeu. Então, eu aprendi há muito tempo atrás que não é bom. Mas eu já peguei sal grosso, já esfreguei na cabeça. Não é assim, vamos tirar de uma vez. Mas eu fico pensando, e o pescador que trabalha na pesca no mar? Que fica atolado todo dia dentro d'água, porque tem aqueles viveiros, né? Então ele tem que entrar todo dia na água salgada. E aí? São coisas para nós pensarmos. Será que não temos defesas também? Então ele está fazendo um trabalho. Talvez ele não esteja abalado psicologicamente. Talvez essa seja a explicação. Não esteja com as suas auras cheias de buraco, né? Então você percebe que a Arruda ela tem um poder gigantesco de contrabalançar e tirar o negativo, né? O sal grosso, quando você faz a espectrofotometria dele, a luz, se eu não me engano, vai para um lilás, né? Um claro, assim por diante. Então, temos que ter respeito e utilizar. Nessa utilização, você consegue acertar o campo da pessoa. O que fazemos é isso, é acertar o campo. Então, obviamente, pode ser uma erva quente, pode ser duas, três, pode estar sendo sugerido, foi visto e vai ser feito. Eu me propus o seguinte, a falar um pouco disso, né, dar uma conversa sobre isso, mas que não ia passar receita. Se estão esperando receita, esquece. Receita, vocês abrem qualquer lugar na internet aí, tá cheio de receita. O que nós compatibilizamos, estamos e estudamos aqui como florais de Bach, por exemplo, que agora existem bastante escolas de florais, né? Tem Bach, Califórnia, Amazônia, assim por diante, né? Banhos, dependendo do que, você já falou isso aqui já muitas vezes, você vai indicar algo. Depende aonde você vai indicar, o quadro que você vai indicar pode ser entendido como uma agressão. E aquele espírito que está, vamos se dizer, obsediando, nós temos que demonstrar que não vamos agredir, só queremos esclarecer. Então, muitas vezes, o banho pode trazer um efeito inverso do que se precisava. Possivelmente, ou ele é inverso ou é neutro. A segunda opção seria melhor. Então, como você potencializa isso? Os florais de Bach você chacoalha para potencializar. Então, como é que eu potencializo um banho? Com a minha mente, com o meu respeito, ficando neutro, podendo absorver isto. A única detalhe que às vezes me deixa muito chateado é que você vê que a pessoa precisa, você passa, ou aqui é indicado por outros, acontece,
Tomou banho? Sabe, não. Aí não tem o que se faça, né? Mas ativação é muito próprio. Às vezes você só pegando a erva, nem coloca na água, você já vai sentir os eflúvios dessa erva. Então você consegue saber se ela vai ser agressiva, não vai ser agressiva e assim por diante, né? Não existe milagre. Se a pessoa chega, vai se dar um banho aqui para expulsar um espírito, olha, eu sou cético quanto a isso. Eu sou cético a um monte de coisa. Eu sou muito cético quanto a isso. Para espíritos extremamente obsessores, só água fria já bota a pessoa na água fria, só isso. Porque geralmente esses espíritos são avessos a banho. E muito menos a um choque anímico, que é a água fria. O que vai servir as ervas é para alinhar a pessoa, para ela ter força, para ela se revigorar, se levantar, sair daquela condição, não ter mais os ouvidos para escutarem as sugestões dessas pessoas. É isso. Mas a utilização de ervas vem desde a pré-história. Vocês acham que o Cristo, os seus seguidores, não usavam ervas? Vocês acham que Nossa Senhora, ajudando tanta gente na época dela, ela não usava erva, um chá, um ungento, nada? Então, os banhos têm o seu princípio ativo, tem onde você pode utilizar, né? Mas quando fizer, faça com respeito, só o seu respeito pelos 4 elementos e pela natureza, você já está ativando um banho. Simplesmente você vai estar ativando. E a sua crença, o crer, você vai estar ativando. Não vou continuar, porque a técnica aqui já estão dando assim, já passou, o outro ali e tal, né? Tá bom. Então, hoje é para falar os nomes? Eu não ia falar, né? É? Agradecer a todos a você. Tá bom. Eu vou ler rápido os nomes, então, tá bom? Jura que... dona da pensão, se faltar alguém, você manda uma mensagem para cima aí, por favor. Para não ser injusto com as pessoas, né? Então, tem a Rosana Languti, a Dier Cunhada, Lilian Moura, a Lessa, beijo no coração, Lessa, 2 vezes, tá? Que sábado, semana passada, eu não falei. Lessa, de novo. A Alessandra Janocelo, a Adriana, a Rosana Luz, que é a dona da pensão, a Gisele Martins. Ô, Gis, boa noite, hein? Esqueci de novo 2 vezes para você hoje. Rosana Silva, a Ana Duarte, a Edilene. Oi, Edilene, faz tempo que eu não te vejo. José Sérgio, a Mara, mãe Mara, Luciana de Oliveira, Virgínia, a Ariadne, Aline, a Ju, lá de Largatos, a Cleide Fumene, Cleidinha, São João da Boa Vista, Sandoval, Catiana, você está assistindo com a minha mãe, Catiana? Não. Catiana é assim, é a outra filha mais nova da minha mãe agora. A Marcelo Luiz, um grande abraço. A Edna Garcia. Oi, Edninha, tudo bom? Lilian Arroio. Lilian, fiquei devendo o seu número, depois eu faço, tá? Que não deu tempo mesmo. Consa
seu Jorge, a Gabizinha, a Libânia, a Cíntia. A Cíntia é... A Cíntia. Ô, Cíntia! Tudo bom com você? Com a família? Sabe que você é uma pessoa muito querida aqui no centro, né? Luciana Carvalho, que é a Lu do William. A minha irmãzinha, Ana Moura. A Moniquinha Rodrigues, que eu contei a historinha dela e vou usar o nome dela em vão várias vezes ainda. E o Dilson, que é meu irmão do coração. Carlos Massura, é o dono da pensão da Cida. A Cibele Azevedo. Denis Fogaça. Lembro do Denis também, o Denis, né? Uhum. Lembro, vocês vinham aqui fazer o curso com a Genô. Marcinha Brancalhão, Ronaldo Oliveira. Pai Ronaldo Oliveira. É, pai Ronaldo Oliveira. A Carolina, é a Carol, sua Carol ou minha sobrinha? Ah, então tá. Se ficou algum nome de fora, desculpa, né? Ervas é uma coisa para finalizar. Ervas é uma... Só para vocês terem uma ideia, ervas. Eu assisti um documentário, não tinha fogo. O Homem das Cavernas não tinha fogo, estava migrando de uma espécie para outra. E eles caçavam e os animais dominavam eles, se machucavam bastante. E como nesse machucado, as mulheres descobriram que a resina do pinheiro, isso é verificado, fizeram uns achados em umas cavernas aí que davam esses indícios. Usavam a resina do pinheiro para curar as feridas, e ela tem essa propriedade. Só que eles creem que, numa dessas daí, eles conseguiram um pouco de fogo. Quando isso, e eles tinham que ficar pagiando para esse fogo não acabar. Quando, sem querer, isso caiu no fogo, incendiou bem e não apagava, nem na chuva. Então, a partir daí, facilitou a caça e transportar o fogo para onde se queria. E aí começa a se cozinhar a carne, e aí nosso cérebro cresce melhor e assim por diante. É um terpeno, tá? É uma resina natural, utilizada em polímeros também. Então, é assim, o que precisa-se para ativar um banho? Você, a sua mente. Para ativar uma vela, você e sua mente. Você quer acender uma velinha, um copo de água para fazer o banho? Eu sempre sugiro que faça sozinho. Se você vai fazer um banho, você tem que mexer e manipular a erva, manipular a água, o fogo, o ar já está... Uma pessoa está gritando, o outro está xingando, o seu ar já está contaminado. E você está em desequilíbrio, não vai ter, assim, uma efetividade no seu banho. Ou na sua reza, ou na sua defumação, e assim por diante. Então, sempre com silêncio, agradecendo, elevando a cabeça a Deus, aos espíritos da natureza, que, relembrando de novo, não existe vela, não existe banho. Tá aqui, ó. Certo? Né? Como muitos outros assuntos aí, não existe. Mas só aqui já achei um monte na nossa live. Viu como é que é o negócio? Então, o que acontece? Eu preciso de paz para fazer isso, para manipular, para lavar a erva. Um outro aspecto, para finalizar, juro para vocês, é a última mesmo. Por que se fala tem que colher a erva ou no sol, ou com pouca chuva, ou na lua, ou isso ou aquilo? Por quê? Porque os princípios ativos que você tem lá, e isso está sendo verificado pela ciência mesmo, eles mesmos estão indicando agora nas universidades que trabalham com a bioquímica, a botânica, é que se você colhe uma planta assim que acaba de chover, o princípio ativo vai ser reduzido em algumas plantas.
Se você colhe as folhas mais velhas, se você colhe de tarde ou colhe no sol, o seu princípio ativo é diferente. Está vendo como tem uma explicação técnica para as coisas? Né? Mas numa emergência no centro, não tenho como a pessoa está ruim, está doente, chorando, dor de cabeça, ou me manda uma mensagem, ou pede a intercessão daqui. Não dá para mim falar, olha, você não vai, você tem que usar erva cidreira, mas está chovendo, o vasinho está molhado, agora não pode. Não tem como. Isso fica a critério do plano espiritual. Nós fazemos o que podemos no plano material, intuídos pelo plano espiritual. Somos trabalhadores deles. Nada mais que isso. Então, quando alguém aqui ou nós temos a intuição, ou passamos, ou falamos, ou vemos o espírito do lado pedindo para fazer, eu sou um trabalhador. Qualquer um daqui, um dos nosso grupo, é trabalhador. Nós executamos, nós fazemos. E aí, quem tem que fazer a magia da energia, a magia da potencialidade, eu confio muito neles. Então, eles que façam. Eles fazem o trabalho deles, nós fazemos o nosso. Por hoje eu agradeço bastante e peço 1000 desculpas pelas divergências que tiveram. Fiquem com Deus. Uma noite muito abençoada, de frio, né? Dona da Pensão, o único recado que eu vou dar é o seguinte. Daqui a pouco nós estamos aí para fazer uma jantinha, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. E agradeço a todos, tá certo?